Olá, eu sou Priscila Tardem, advogada, e eu vou dar sequência agora a uma série de vídeos que eu venho gravando para poder tirar dúvidas de uma forma bem simples a respeito dos questionamentos mais comuns dentro do direito de família. E o tema de hoje está inserido dentro de visitação e a pergunta a que eu vou responder agora é: o pai do meu filho não está pagando a pensão. Posso impedi-lo de ver o filho? A resposta imediata nesse caso é não. Você não pode impedir o pai que não está pagando a pensão de ver o filho. Existem duas questões aí que são distintas e um erro não justifica o outro. Então, se o pai do seu filho não está pagando a pensão alimentícia como deveria, você tem que recorrer à justiça. Se você já tiver uma sentença, você entra com a execução para poder obrigar esse pai a pagar. Se a dívida for dos 3 últimos meses, você pode, inclusive, pedir a prisão desse pai que não paga os alimentos. Agora, se a dívida for anterior a esses 3 meses, ela vira dívida de valor e você vai executar para buscar no patrimônio desse pai a satisfação do crédito da criança, certo? Agora, isso aí você vai fazer se você já tiver uma sentença. Se vocês acordaram de boca o pagamento dessa pensão alimentícia e não há uma sentença mandando ele pagar, nesse caso você vai ter que primeiro procurar a justiça para ter uma sentença. E caso ele continue devendo os alimentos mesmo depois da sentença, você vai poder então entrar nessa fase de execução dos alimentos, certo? Por outro lado, se a criança mora com você, você tem obrigação de permitir que esse pai tenha contato com a criança. Muitas vezes, as mães que detêm a guarda, ou mesmo os pais que detêm a guarda da criança, acham que o pai ou a mãe que não moram com a criança não tem direito de ver o filho se deixar de pagar a pensão alimentícia. Mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. São dois direitos diferentes. E nesse caso da visitação, outro equívoco normalmente cometido é pensar que visitar o filho é direito do pai ou da mãe. Não. Na verdade, esse é um direito da criança. Ter contato com seu pai, ter contato com a sua mãe, com aquele que não mora diariamente, com quem você não vê, não vive diariamente, é direito da criança. Então, se você se nega a permitir que o pai tenha contato com o filho, na verdade, você está negando um direito do seu filho. E numa situação como essa, independentemente do pagamento ou não da pensão alimentícia, o pai vai poder ingressar com uma ação na justiça para te obrigar a entregar essa criança, mesmo que você não queira e mesmo que você argumente que ele não está pagando a pensão, então, entre aspas, ele estaria perdendo o direito de conviver com a criança. Então, a ação que ele deveria entrar seria uma ação de regulamentação de visita. E se ele já tiver uma sentença definindo isso, ele pode, inclusive, recorrer ao Poder Judiciário para obrigar você a entregar essa criança, mesmo que seja à força. Existem casos em que é necessário até o auxílio da polícia militar. Então, acredito que você não queira viver uma situação como essa, não queira permitir que seu filho passe por uma situação como essa. É melhor que você, se estiver vivendo essa situação de dívida alimentícia do pai em relação ao filho, busque o Poder Judiciário para você não precisar tentar encontrar outra forma de obrigar esse pai a pagar a pensão, certo? Execute a dívida de alimentos, mas não impeça o pai de ter contato com a criança. Essa é a dica que eu deixo para vocês. A gente se vê na próxima. Até mais!